Quer ver? Eu achei uma reportagem aqui da CNN de agosto, tá? Agosto agora desse ano de 2025. Que a manchete era a seguinte: venezuelanos fazem fila para integrar milícia após apelo de Maduro. Aí multidões se reuniram na capital Caracas para se registrar na milícia venezuelana depois que o ditador Nicolás Maduro pediu reforço na defesa para conter as ameaças dos Estados Unidos. A CNN acompanhou os alistados formarem longas filas na Praça Bolívar, situada no coração de Caracas, para fornecer informações sobre como se juntar à tropa. A milícia venezuelana é um braço do Exército Nacional da Venezuela e foi criada pelo falecido ex-presidente Hugo Chávez. Aí segue aqui a notícia: Maduro ordenou a convocação de 4,5 milhões de milicianos por todo o país, depois que os Estados Unidos dobraram a recompensa por informações que levassem à sua prisão e aumentaram o número de tropas circulando pela América Latina e Caribe. Isso em agosto, né? Antes de toda essa tensão escalar do jeito que está agora. Aí segue aqui as informações, mais uma convocação de 4,5 milhões de milicianos. Em quantidade é muita gente, né? Agora não pouco preparados, professor, né? Isso. 3 Tomahawks resolvem o problema. Eu me lembro dessa matéria quando saiu e, com todo respeito, se a gente vê as fotos das pessoas treinando, é risível. Né? São pessoas pobres, com armas na mão, recebendo um treinamento extremamente precário, e chega a dar pena. Porque quando eu cito do meu episódio de prisão pelas milícias do Maduro em frente ao Palácio Miraflores, em 2019, naquele episódio que eu vou voltar só porque eu não gosto de falar sobre esse assunto, sobretudo porque eu acho que a minha prisão é menos importante. O que é mais importante é o que a população venezuelana sofre nas mãos de um regime bolivariano, iniciado por Hugo Chávez e continuado pelo seu herdeiro. Não tenho dúvida, Rodrigo, mas é curioso, sim, né? Você foi preso, e quando que foi isso lá? Foi 2019, e eu estou citando isso porque era o governo Trump 1, né? E lá, quando houve, o que aconteceu naquele momento? Quando o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o presidente do parlamento, Juan Guaidó, se autoproclama presidente da Venezuela. E nós tínhamos, naquele momento, um governo que se dizia de fato e de direito por conta de uma eleição, sempre uma eleição fraudulenta, com denúncias de observadores internacionais, e de um presidente da Assembleia que dizia que, na verdade, ele era o presidente, dadas as circunstâncias da falta de democracia na Venezuela. Só que nós temos 2 presidentes. Fui enviado pela RBS para cobrir a crise. Acompanhei a manifestação, o comício de Guaidó em Caracas, naquele que era a primeira aparição de Guaidó em Caracas. E logo após eu fui cobrir uma manifestação pró-Maduro em frente ao Palácio de Miraflores. E quando eu tirei o celular para fazer uma foto dos apoiadores de Maduro, milicianos vieram, me prenderam, me levaram para dentro de um quartel militar em frente ao Palácio de Miraflores. Fiquei 2 horas retido, sem passaporte, sem celular. Fui levado para uma sala onde eu fiquei isolado, depois eu fui fichado. Estava com alguma credencial de imprensa? Não tinha credencial. Me identifiquei como jornalista brasileiro. Riram da minha cara, dizendo que não tinha nenhuma relação com o Brasil mais com a Venezuela. Mas no momento da prisão, você podia ser um turista só? Poderia ser um turista. Não estava identificado com... Não estava. No momento que eles me pegaram, eu mostrei no celular: olha, desculpa, se eu não posso fazer foto aqui, eu apago a foto. Sim. E quando eu apaguei, apareceram as fotos do comício do Guaidó. E aí disseram: militante da oposição e tal. E aí já tiraram o celular, tiraram o passaporte. Confiaram que você era da oposição. E a todo momento eu tentava negociar, dizendo que eu era jornalista brasileiro, do Rio Grande do Sul, terra do Fórum Social Mundial. E aí tu vai levantando aquilo que tu consegue para tentar algum tipo de simpatia, digamos assim, do regime, né? E depois foi ameaçado de que, né, obviamente, que eu tinha que sair do país, senão poderia ser preso novamente. E aí a decisão nossa foi de realmente recuar. Fiquei 24 horas na Venezuela, o que foi lamentável. Mas eu estou lembrando também esse episódio, além da curiosidade e de mostrar um pouquinho do regime, é que Juan Guaidó, em 2019, foi apoiado pelos Estados Unidos de imediato. Ou seja, o Guaidó foi reconhecido como presidente, de fato e de direito, da Venezuela, imediatamente pelo governo Trump. E o Brasil foi o segundo. Era o governo Jair Bolsonaro naquele momento. Não deu certo a tentativa de tomada do poder, justamente pelo que o professor coloca. O Maduro tem na mão as Forças Armadas, que sustentam o regime. E a grande dúvida, eu via muita gente, inclusive, armada sem a roupa militar, ou seja, como se tivesse civis dentro do quartel, fortemente armados, que saíam em caminhonetes que não eram identificadas como as das Forças Armadas, né? Na época,
Me perguntaram se eu tinha visto militares russos, por exemplo, dentro do quartel. Eu não vi. Me pareciam venezuelanos, mas venezuelanos em trajes civis, o que indicava que poderiam ser forças especiais ou milícias. Agora, Trump já apoiou, né, a oposição no passado. Acho que uma tentativa de convencimento da oposição neste momento, por exemplo, com o apoio da Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz 2025, poderia ser uma saída. O Trump, normalmente, ele é muito bom em indicar planos para derrubada de regime ou para um acordo de paz, como aconteceu em Israel, um cessar-fogo em Israel e Hamas, mas não dizer como e nem dizer o que acontece depois. Minha questão é também o que acontece depois na Venezuela que corta o regime, quem assume? Acho que esse é um ponto a se considerar.